proteja a sua casa dos ataques do mal, proteja a sua família das investidas do diabo, vigie, cuidado, peça a Deus discernimento. Queridos, vamos entrar numa atmosfera nesse momento, disponíveis para receber essa palavra e com o coração entregues para aquilo que o Espírito Santo de Deus administrar em nossos corações. Feche seus olhos, curve a sua cabeça nesse momento. Pai, nós oramos ao Senhor. Nós estamos aqui abrindo uma série de mensagens que entendemos que serão ensinamentos preciosos para a tua igreja. Pai, nesse momento, nessa abertura de palavra, que eu ainda nem comecei a pregar, eu repreendo toda investida do mal, eu repreendo toda investida de Satanás sobre cada vida e cada família aqui. Deus, toda batalha que venha a ser travada no reino espiritual, que o diabo seja derrotado em nome de Jesus. Que as palavras que venham a ser ministradas aqui tragam entendimento para as famílias, para a vida de cada um dos teus filhos e filhas que aqui se encontrem. Pai, ministra aos nossos corações. Nós temos expectativas em receber aquilo que vem do Senhor. Nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Queridos, a mensagem de abertura dessa manhã, a mensagem de abertura da série, tem como tema: encha a sua casa de luz. Presta atenção, irmãos. Existe uma batalha espiritual e nós estamos inseridos nela. É o primeiro princípio que eu quero trabalhar com os irmãos. Existe uma batalha espiritual e nós estamos inseridos nela. Presta atenção numa coisa. Quando você se converteu, quando você entregou sua vida a Jesus, você abriu guerra contra o reino das trevas. Quando você entregou sua vida a Jesus, você entrou em rebelião com Satanás. E existe uma batalha espiritual em que eu e você estamos inseridos. A Bíblia, querido, ela, por exemplo, ela diz que Satanás, ele é o príncipe da potestade do ar. Está lá em Efésios capítulo 2, versículos 1 e 2. Vai dizendo assim, olha: vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver, quando seguiam a presente ordem deste mundo, e o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. A Bíblia também diz, queridos, a respeito de Satanás, que ele é o Deus desta era. E 2 Coríntios capítulo 4, versículo 4 vai dizendo: o Deus desta era cegou o entendimento dos descrentes, para que eles não vejam a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Irmão, se nós estamos numa batalha, nós precisamos, você pode já anotar no seu esboço, nós precisamos de conhecimento, sabedoria e discernimento. Vamos falar juntos? Conhecimento, sabedoria e discernimento. Preste atenção aqui um instante. O que é conhecimento, irmãos? É aquilo que nós buscamos, correto? Conhecimento é aquilo que eu busco. E como que eu busco conhecimento no que diz respeito à minha vida espiritual? Através da palavra de Deus. Então é conhecendo a palavra que eu adquiro conhecimento. É recebendo a palavra que eu adquiro conhecimento. Essa série de mensagens, dentre várias coisas, o que ela pode trazer para você? Conhecimento. Quando você ouve uma mensagem aqui, quando você participa de uma escola bíblica dominical, de um pequeno grupo, quando você lê a Bíblia, o que isso traz para você, irmãos? Conhecimento. Então o conhecimento, ele se dá mediante a palavra. O profeta Oséias, lá no capítulo 4, versículo 6, todos nós conhecemos esse versículo, vai dizendo através da boca do profeta que o meu povo foi destruído por falta de conhecimento. Então o conhecimento, queridos, ele pode trazer solidez
e a falta dele pode trazer destruição. Só que além do conhecimento, nós precisamos, dentro de uma batalha espiritual, buscarmos em Deus sabedoria. E a sabedoria, ela é diferente do conhecimento. Porque o conhecimento eu busco, e a sabedoria é Deus que concede. Então quem concede a sabedoria? Deus. Tiago capítulo 1, versículo 5, se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus que a todos dá livremente, de boa vontade, e lhe será concedida. Então, irmãos, presta atenção aqui, para vocês entenderem o raciocínio. Se o conhecimento eu adquiro através da palavra, através de que eu adquiro a sabedoria? Da oração. Porque eu preciso pedir a Deus. E como que eu peço a Deus? Falando com Ele, conversando com Ele. Então minha batalha espiritual, querido, para que eu tenha conhecimento, eu preciso ter contato com a palavra de Deus. E para que eu tenha sabedoria, eu preciso ter contato com a oração. E o discernimento. O que é discernimento, irmãos? É um dom. É um dom. 1 Coríntios capítulo 12, de 6 a 11. Há diferentes formas de atuação, mas é o mesmo Deus quem efetua tudo em todos. A cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito, visando o bem comum. Pelo Espírito, a um é dada a palavra de sabedoria, a outro, palavra de conhecimento. Pelo mesmo Espírito, a outro, fé. Pelo mesmo Espírito, a outro, dons de cura. Pelo único Espírito, a outro, poder para operar milagres. A outro, profecia. A outro, discernimento de espíritos. A outro, variedade de línguas. E ainda a outro, interpretação de línguas. Todas essas coisas, porém, são realizadas pelo mesmo e único Espírito, e Ele as distribui individualmente a cada um conforme quer. Completando o raciocínio aqui, através de que eu adquiro conhecimento, irmãos? Através do meu contato com a palavra de Deus. Através de que eu recebo sabedoria? Através da minha conversa, da minha oração com Deus. E de que forma eu tenho discernimento? Através da minha intimidade, do meu relacionamento com o Espírito Santo. Porque se o discernimento é um dom, quem concede é o Espírito. E para que Ele conceda, eu preciso ter relacionamento e intimidade com Ele. Poderíamos, irmãos, encerrar a mensagem aqui e dizer que muitas vezes nós perdemos nossas batalhas espirituais porque a gente não busca conhecimento através da palavra, não pede sabedoria em oração e não se relaciona com o Espírito Santo para receber dele discernimento. Conhecimento, sabedoria e discernimento. Bíblia, oração e relacionamento com o Espírito Santo. Não se tem condições de vencer uma batalha espiritual, nem sequer entrar nela, se eu não estou inserido nisso. É a palavra de introdução que temos para ministrarmos sobre essa série de mensagens. Irmãos, feito isso, vamos pensar numa outra coisa. Nós temos vivido dias terríveis, sim ou não? Sim. Imagino que todos têm essa percepção. Quando nós nos deparamos com as notícias de hoje, com os jornais de hoje, seja de forma digital, seja de forma televisiva, tudo que é reportagem nos dias de hoje, isso nos assusta. Isso nos assusta. Não é novidade para nós, irmãos, ouvirmos, lermos ou sabermos de uma notícia, por exemplo, que um filho matou um pai. Não nos causa espanto, não é surpresa para nós. Muitas vezes sabemos que um filho, até mesmo criança, adolescente, tirou a vida do pai. Irmãos matando irmãos, violência, criminalidade. Nós vivemos, querido, num cenário de tragédias, de ações demoníacas, que a todo momento nós nos deparamos com ela. E aí eu te pergunto, sinceramente, você tem um entendimento ou uma leitura de que isso seja físico? Não, irmão, isso não é físico. Isso é espiritual.
nós percebemos em tudo aquilo que se noticia para nós, nós percebemos circunstâncias do mal, circunstâncias das trevas que estão agindo nessas cenas, agindo em tudo isso. E é por isso que, se nós temos uma família, se nós temos uma casa, nós precisamos proteger a nossa casa do ataque do mal. E é por isso, queridos, que nós somos convidados nessa manhã a encher a nossa casa de luz. E agora eu quero pensar com os irmãos sobre isso, encher a nossa casa de luz. Alguém aqui gosta de escuridão? Pode ser que tenha alguém que goste, mas não é comum, correto? A maioria de nós não gosta de escuridão. Geralmente quando nós chegamos em casa e está tudo escuro, o que nós fazemos de imediato? Nós acendemos a luz, porque nós queremos luz, porque nós não queremos ficar na escuridão. Quando por algum motivo você precisa acordar de madrugada, e seu quarto tem aquela cortina blackout que deixa tudo escuro, e você precisa acordar para fazer alguma coisa, porque você foi movimentado, ou porque você tem algo para fazer, para que você faça alguma coisa, você vai precisar fazer o quê? Acender a luz, porque é a luz que vai clarear a sua visão, é a luz que vai te mostrar aquilo que enquanto treva você não está enxergando. Usando esse exemplo do mundo físico, irmãos, isso traz analogia para nós no mundo espiritual. As trevas, queridos, elas nos trazem desconforto. As trevas, queridos, muitas vezes elas nos impedem de ver determinadas coisas, onde eu preciso buscar a luz, onde eu preciso acessar a luz, para que acessando a luz eu consiga enxergar aquilo que eu não estou enxergando. E o que a palavra de Deus diz sobre luz, irmãos? 1 João capítulo 1, versículo 5, diz que Deus é luz, e nele não há treva alguma. Então, se Deus é luz, a nossa casa precisa estar cheia de luz. Quando a minha casa está cheia de Deus, a minha casa está cheia de luz. Então nessa manhã, irmãos, eu quero aplicar quatro princípios apenas. 4 princípios para que eu e você possamos encher a nossa casa de luz. O primeiro deles, você pode preencher no seu esboço, reconheça a existência do mundo espiritual. Reconheça a existência do mundo espiritual. Esse é o primeiro momento. É o primeiro princípio. Que se nós formos analisar, ele deveria ser básico, mas não é. Não se espante, ainda que isso não seja um princípio para você. Isso aqui não é um princípio básico. Porque muitos crentes, gravem isso, muitas famílias cristãs vivem não reconhecendo a existência do mundo espiritual. E a primeira coisa que nós precisamos fazer é reconhecer a existência desse mundo espiritual. Existe luz e a luz vem de Deus, existe trevas e a trevas vem de Satanás. Então, irmãos, como que nós devemos viver? Buscando uma vida saudável, sabendo que existe esse mundo espiritual. Como que nós devemos viver, irmãos? Eu vou te dizer, sem exageros, mas sem indiferença. E o que vai ser necessário muitas vezes aqui, e por isso eu usei na introdução, sabedoria e discernimento. Para que eu não viva num exagero, mas para que eu não viva numa indiferença. O que seria o exagero, irmãos? Tudo é o diabo. Tudo que acontece é o diabo. Então esse é o exagero.
A pessoa está andando na rua, tropeçou, bateu o pé na pedra, foi o diabo. Ela gastou mais do que devia, ficou endividado, foi o diabo. Ela se descontrolou, e não que não possa ser, mas às vezes por questões humanamente, e foi o diabo. Então, querido, existe um exagero quando a gente pensa no mundo espiritual. Existe um exagero. Então tem pessoas que tudo é o diabo, tudo é o diabo, tudo é o diabo. Mas tem aqueles também que vivem a indiferença. Esse que vive a indiferença, ele está na contramão, ele está no oposto desse que vive no extremo. Então esse que vive na indiferença, ele não vai ver batalha espiritual em nada. Ele só vai olhar com os olhos materiais, e ele só vai buscar discernimento material e físico. Ele nunca vai levar a mente dele, ou ser tomado por sabedoria e discernimento para entender: isso aqui é a ação do diabo na minha casa, isso aqui é a ação do diabo na minha vida. Então ele só olha com os olhos materiais. Acontece algo que vem desestabilizar a casa dele no momento em que a casa dele se dedicou a buscar mais ao Senhor. Consegue entender esse momento? Sabe aquele momento que você, como chefe de família, você como chefe de casa, você toma uma decisão dentro da sua casa? Você faz como Josué: não importa quem vocês vão servir, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Você toma uma postura, aí vem algo ali do mundo das trevas e causa uma interferência naquilo. Aí a pessoa está na dimensão só do físico, ela não vai enxergar aquilo como espiritual. Tem coisas que nós vamos falar no decorrer dessa mensagem que pode acontecer, que pode ser uma ação de Satanás, pode ser uma ação do diabo na vida dele, na casa dele, mas ele nunca vai enxergar, porque ele só está vivendo na dimensão do físico. E viver na dimensão do físico significa viver na dimensão do indiferente. Então, queridos, nós não devemos viver nem no exagero, mas também nós não devemos viver na indiferença. Então precisamos viver de uma forma que eu entenda que nesse mundo nós lidamos com aquilo que é físico, nós lidamos com aquilo que é material, mas também nós lidamos com aquilo que é espiritual. E aí, irmãos, entenda uma coisa aqui: a palavra é uma só. Por exemplo, a palavra que está sendo pregada aqui, ela é uma só. Muitas vezes o que muda na nossa vida? É como a gente recebe essa palavra e como a gente age a partir dela. Então é possível que numa mesma comunidade tenham pessoas que vivam a vida na dimensão do indiferente, e tem pessoas que vivem a vida na dimensão do espiritual, numa dimensão saudável do espiritual. Pastor, o que isso pode mudar? Eu vou te dizer que isso pode mudar. Vê se você consegue entender. O crente que não consegue enxergar a dimensão do espiritual, ele vai viver a vida só remediando. O que consegue viver na dimensão do espiritual, muitas vezes ele vai viver a vida prevenindo. Entende o que eu quero dizer? A ação, queridos, do mal, muitas vezes ela vai acontecer, mas às vezes você vai perceber que tem crente que ele só vive remediando. Então o diabo foi lá, agiu, ele é fiel, ele é temente a Deus, ele é um crente de verdade, então ele busca a oração, ele busca contato com a palavra, ele vai remediar aquela situação. Mas entenda uma coisa, queridos, você pode viver as questões espirituais muitas vezes sem remediar, porque você pode prevenir. O discernimento vai fazer com que muitas vezes a gente previna, e prevenindo eu não precise remediar. Então, queridos, é importante nós entendermos isso, para que a gente consiga, na maioria das vezes, se possível em todas, prevenir e impedir a ação do mal, e não apenas ter que ficar remediando ela. João capítulo 10, versículo 10, todos nós conhecemos: o ladrão vem apenas para furtar, matar e destruir. Eu vim para que vocês tenham vida e a tenham plenamente. Não é desejo da parte de Deus que a gente viva a vida remediando tudo, que a gente viva a vida apanhando de Satanás. É desejo de Deus que a gente viva uma vida plena, uma vida em abundância. E para viver uma vida em abundância, naquilo que diz respeito ao reino espiritual, eu preciso conhecê-lo, eu preciso ter discernimento, eu preciso buscar sabedoria a Deus, para que eu possa prevenir e não apenas ter que remediar.
Irmãos, o nome Satanás significa acusador, adversário, aquele que separa. Ele não pode fazer tudo sozinho, querido. Satanás, ele não é onisciente, ele não é onipresente, mas ele delega poderes aos espíritos subordinados ao seu domínio, conhecido como demônios. E esses demônios são anjos caídos, seguidores de Lúcifer. E eles compõem o exército do mundo das trevas, e muitas vezes eles agem em todos os lugares, tentando destruir a vida de todos nós. Então, em primeiro lugar, querido, reconheça e viva a sua vida entendendo que existe um reino espiritual. Segundo lugar, irmãos, é muito importante esse tópico, que talvez muitos não conseguem ter dimensão disso. Olha, perceba a influência de Satanás na sociedade que nós estamos inseridos. Perceba a influência de Satanás na sociedade em que estamos inseridos. 1 João capítulo 5, versículo 19, diz: sabemos que somos de Deus e que o mundo todo está sob o poder do maligno. Vamos ler juntos? Sabemos que somos de Deus e que o mundo todo está sob o poder do maligno. O que a Bíblia diz, querido, a respeito do mundo em relação ao poder do maligno? Que o mundo todo. A Bíblia não diz que o nosso país está sob o poder do maligno. A Bíblia não diz que a comunidade que estamos inseridos está sob o poder do maligno. A Bíblia diz que todo o mundo está sob o poder do maligno. E você precisa olhar para o mundo, entenda isso, sabendo que existem ações do diabo na sociedade que nós estamos inseridos. Vou dar alguns exemplos. E que o Espírito Santo trabalhe no seu coração, deixe o Espírito Santo ministrar no seu coração nesse momento. Irmãos, sistema de valores e princípios familiares corrompidos. Exemplos da ação de Satanás na sociedade estamos inseridos. Vou repetir: sistema de valores e princípios familiares corrompidos. Ação de Satanás na sociedade que estamos inseridos. Deformação da conjuntura familiar. Antibíblica. Deformação da conjuntura familiar. Quem é advogado aqui, quem conhece leis de família, sabe que existe já uma nova configuração de família perante a sociedade, configuração não bíblica, deformação da conjuntura familiar, desconstrução de conceitos de disciplina, por exemplo. Irmãos, quem ensina sobre a disciplina na família? A Bíblia. O que a sociedade faz e tem feito? Desconstruído o conceito de disciplina, de respeito. Quem tem 40 anos aí ou mais, precisa levantar a mão não. Qual era a figura do professor quando você era aluno? Uma figura de respeito. E hoje? No mesmo raciocínio, qual era a figura de um pastor, de um líder? Era uma figura de respeito. E hoje? Então o que a sociedade faz, queridos? Através da ação do inimigo, através da ação de Satanás, ela age no sistema de valores e princípios familiares, onde ela corrompe isso. Dia após dia, o reino das trevas age nessa área aqui. Deus te dá o segundo exemplo. Meios de comunicação e entretenimento. Você consegue perceber isso? Você consegue ter discernimento para isso? Você consegue filtrar isso dentro da sua casa? Meios de comunicação e entretenimento, filmes, programas de TV, livros, a educação que tem sido direcionada para as instituições acadêmicas,
meios de comunicação e entretenimento. Tem ação do reino das trevas aqui, irmãos? Tem. Às vezes a mensagem, queridos, ela está muito discreta, mas ela está, sabia? Queridos, vamos conversar um pouquinho mais. Você já conseguiu perceber um filme que você assistiu, tirou toda a paz da sua casa e da sua vida? Você já esteve ligado para isso? O que tem nisso, irmãos? Tem ação do diabo. Você já se viu, seja bem sincero, responda para você. Você já se viu sendo confrontado em algum valor que você tem, porque uma novela, uma série ou um filme está te passando um outro ensinamento sobre o que você aprendeu com base na palavra de Deus, ao ponto de você chegar a ser confrontado e às vezes ficar em dúvida sobre o que você tem como valor? Exemplo, né? Essa forma que eu vivo aqui, o meu casamento está errada. Eu deveria mesmo fazer assim. Muitas vezes, da onde vem isso, irmãos? Vem de influências, daquilo que você assiste, daquilo que você vê, daquilo que é comunicado, porque existe uma ação do diabo nisso. Terceiro, talvez você não vai conseguir enxergar a ação demoníaca aqui, mas existe justiça cega e política corrupta. A ação de Satanás. Justiça cega e política corrupta. A ação de Satanás na sociedade que estamos inseridos. Outra, tráfico e uso crescente de drogas. Ação de Satanás na sociedade que estamos inseridos. Entenda, irmãos, que cabe um diálogo sobre um assunto para a gente encontrar outras explicações. Entendam isso. Discutir, por exemplo, sobre drogas é algo muito complexo, porque você vai encontrar outros fundamentos para isso. Mas entenda uma coisa, tem uma base aqui, e a base é Satanás. A base é Satanás. A gente pode, queridos, ao discutir sobre drogas, discutir sobre estrutura familiar, discutir sobre inserção da pessoa na comunidade, mas existe uma base. A base é a ação do diabo, porque ele quer tirar o teu filho que você criou na igreja, apresentar o mundo das drogas para ele, para que ele se afunde nele e nunca mais consiga. Quem bate palma, querido, quando uma criança de 8 anos vai para a favela e coloca um fuzil na mão, ainda que a gente possa estudar o contexto disso, quem bate palmas, queridos, quando isso acontece, é o diabo, é o reino das trevas, porque tráficos e uso crescente de drogas faz parte da ação do inimigo na sociedade que estamos inseridos. Abuso de crianças e adultos. Pastor, vai tirar a culpa da pessoa? Não vou não. Mas tem ação do diabo sim. Alguém que abusa de uma criança tem que pagar por isso, dentro da lei. Tem que responder, se for preso tem que ser preso. Vou me arrepender, se arrepende na cadeia, cumpre pena, depois você vai seguir uma nova vida. Mas tem ação do diabo, queridos. Porque uma criança é um projeto de Deus. A Bíblia trata a criança como herança do Senhor. Herança do Senhor não foi criado para ser abusado sexualmente. Se acontece é porque é a ação do diabo, queridos, a ação de Satanás. Abandono de crianças e aborto, ação do inimigo. Alto nível de divórcio presente na sociedade, ação do inimigo. Violência doméstica, um assunto muito em voga nos dias de hoje, ação do inimigo nas famílias e no meio da sociedade. Porque a mulher foi criada por Deus para ser companheira do homem e não para sofrer violência e agressões dele. Fere a Bíblia, fere os princípios bíblicos, a ação do diabo no meio da sociedade. Todas essas coisas, irmãos, são influências de Satanás. E tem mais, algumas informações estatísticas aqui para nossa observação.
Estatisticamente, irmãos, a cada 7 segundos, uma criança morre de fome no mundo. 7 segundos, irmãos. A cada 7 segundos uma criança morre de fome no mundo. Mais de 27 milhões de crianças vivem abaixo da linha da pobreza. Dados estatísticos do mundo como um todo que estamos inseridos. O diabo, ele age, por exemplo, nas questões culturais, irmãos. Também como informação. Em vários povos, em várias comunidades, irmãos, vem tendo um aumento, estatisticamente também, tá? De sacrifício humano em vários países. Então uma cultura de uma comunidade, o diabo age ali também, vem tendo, irmão, sacrifício humano em vários países, sangue de crianças sendo oferecidos a curandeiros como forma de sacrifício a demônios. E às vezes a gente pensa, pastor, tudo longe de nós, né? Se engana quem pensa isso. Uma outra informação para você. Em 2007, 12 anos atrás, uma revista de circulação divulgou um contrato assinado pela Prefeitura do Rio de Janeiro com uma entidade espírita chamada Cacique Cobra Coral. Você sabe em que consistia esse contrato, por mais absurdo que seja a explicação disso? Para que a entidade que assinou o contrato com a prefeitura incorporasse espíritos, a fim de que esses espíritos protegessem o nosso estado de catástrofes naturais. O diabo está na sociedade que nós estamos inseridos e tem gente que não vê. Efésios capítulo 6, versículos 11 e 12. Vistam toda a armadura de Deus, para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo, pois a nossa luta não é contra pessoas, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Queridos, você está inserido nesse mundo. Você não é o alienígena. Você não tem como colocar uma bolha em você e sair para a rua com uma bolha te protegendo, cobertura espiritual. Não é isso. Não falei aqui, mas que fique bem claro, tá? Pastor vai pregar cobertura espiritual. Ele vai falar que a gente tem que estar debaixo da cobertura do homem. Não vou falar nada disso. Cobertura espiritual, querido, é a cobertura do Espírito Santo na sua vida, na sua casa. É a cobertura de Deus sobre a sua casa. E você não tem como sair na rua, queridos, numa bolha, sabe, como se estivesse te protegendo de tudo. Então entenda isso, o mundo no qual você está inserido, a sociedade com a qual você está inserida, ela sofre ataques de tudo quanto é tipo do reino das trevas. Então não viva, querido, a sua vida cego a tudo isso onde você está inserido. Saiba que isso faz parte de um mundo que estamos inseridos nele. Terceiro lugar, para que a nossa casa seja cheia de luz, perceba as batalhas espirituais que se travam dentro da nossa casa. Eu falei da sociedade, agora eu quero falar do seu lar. Eu quero falar do meu lar, eu quero falar do nosso lar. Todos nós sabemos isso. A família é o núcleo primordial de qualquer sociedade. Todos nós sabemos disso. Os ataques da ação maligna são fortes à família, pois se a família é afetada, todos nós sabemos disso, consequentemente todos os demais segmentos da sociedade sofrerão ataques. Esse entendimento precisa ser básico na nossa mente. Se a família sofre ataque, a professora lá na escola vai sofrer com esse ataque aqui da família. Porque a criança que vai sair daqui para ir para lá, ela vai sair daqui carregada ou com sérios problemas para poder ir lá e a professora lidar com ela. Se a família recebe ataques do mundo das trevas e a família vem para a igreja vai ser afetada.
Se a família sofre ataque do reino das trevas e o chefe dessa família, o esposo e também a esposa saem para trabalhar, o local de trabalho onde eles estão inseridos vai receber consequências desse ataque na família, de modo que o ataque na família é muito forte, porque ele é o elemento primordial, o núcleo primordial de toda a sociedade. Assim como eu falei sobre a sociedade, eu quero falar de algumas coisas que entenda agora, podem ser ataques espirituais na sua casa. Não estou afirmando que categoricamente é. O que eu quero dizer? Nem tudo que isso aqui que eu vou falar é ataque demoníaco, mas pode ter ataque demoníaco através disso daqui. Doenças repetitivas, muitas vezes sem explicação e diagnóstico. Todas elas são ação de Satanás? Não, mas elas podem ser. Pesadelos e sonhos ruins recorrentes podem ser ação de Satanás. Sonhos e visões aterrorizantes durante a noite podem ser ações de Satanás. Insônia ou sonolência incomum, tudo é não, mas também podem ser ação de Satanás. Problemas comportamentais ou relacionais constantes podem ser ação de Satanás. Ansiedade e falta de paz duradoura pode ser ação de Satanás. Crianças perturbadas e sem nenhum diagnóstico claro podem ser ação de Satanás. Movimentos de objetos físicos de forma não natural podem ser ação de Satanás. Presenças de odores nauseantes e estonteantes, inexplicáveis dentro da sua casa, podem ser ação de Satanás. Atmosfera ofegante, pesada, impossibilitando uma respiração tranquila dentro da sua casa, pode ser ação de Satanás. E às vezes a gente vai tratar isso como se fosse qualquer coisa, mas a gente não vai perceber que pode ser ação do diabo na nossa casa. Só que não é só isso. A interferência maligna na nossa casa também pode se manifestar em possessão, seja de pessoas, animais ou até mesmo lugares físicos. Às vezes a gente criou um rótulo na nossa cabeça de que se uma pessoa está possessa, a gente vai ver ela babando, espumando, saltando. Nem sempre. Nem sempre. Nem sempre. Às vezes a pessoa vai estar possessa e você não vai ver nada disso, e pode ter uma possessão demoníaca nela. Marcos capítulo 5, que narra o famoso texto do endemoniado gadareno, diz que esse rapaz, esse jovem vivia em sepulcros, acorrentados, se cortando, gemendo durante a noite, que ninguém conseguia ter paz naquele lugar. Jesus foi lá, aquele rapaz estava tomado de uma legião de demônios, que quando se deparou com Jesus ainda pediu: nos mande para aqueles animais, nos mande para aqueles porcos. E Jesus ordenou que ele saísse daquele jovem e fosse para aqueles porcos. O alvo, querido, do diabo vai ser a vida das pessoas, mas pode ter possessão em vidas, em animais e até em lugares físicos. Um determinado cômodo de uma casa ou de algum lugar pode ter uma possessão demoníaca forte naquele lugar. E nós precisamos estar alertas a isso. Quarto e último lugar, perceba que Satanás usa de estratégias sutis para lhe enganar. Tem muito crente que se perde nisso aqui. Sabe por quê? Porque pensa que quando o diabo vier agir, você vai ver ele com chifre, com a cara feia, fedendo e agindo
igual um monstro em relação à sua vida, não. Às vezes você vai vê-lo bonito, bem vestido, com uma boa máscara e te enganando muito bem, porque o diabo ele usa de estratégias sutis para entrar na sua casa, para acabar com a sua vida e para acabar com a vida da sua família. 2 Coríntios capítulo 2, versículo 2 Coríntios capítulo 11, versículo 14. Isto não é de admirar, pois o próprio Satanás se disfarça de anjo de luz. Vamos ler juntos? Isto não é de admirar, pois o próprio Satanás se disfarça de anjo de luz. Você consegue perceber isso? Você já percebeu às vezes que o diabo apareceu na sua vida com a melhor proposta? Com a melhor das aparências? Cheiroso? Interessante? Mas o que era? Era o diabo. Era a ação de quem? Era a ação de Satanás. Não repara só o que é feio não, meu irmão, minha irmã. Repara o que é bonito também. Fica de olho no que é bonito. Fica de olho no que tem uma boa conversa. Fica de olho no que tem uma boa aparência. Pode ser anjo de trevas, disfarçado de anjo de luz. Porque o diabo vem para roubar, matar e destruir. E ele quer destruir a sua casa. Quero concluir essa mensagem, queridos, aqui explicando também. Pastor, eu esperava que essa mensagem tivesse uma conclusão melhor. Isso é uma série de mensagens, tá, irmãos? Então uma vai completar a outra, tá? É mais um motivo para que você não perca. Não tem como esgotar todo o assunto em uma mensagem. Talvez você vai às vezes receber a conclusão e pensar: pastor, você falou de tantas coisas, falou da ação do inimigo na sociedade, falou da ação do inimigo na nossa casa, falou que ele vem disfarçado. Eu quero concluir melhor isso para saber o que eu devo fazer. Não perca as próximas mensagens, porque uma vai ser complemento da outra e todas elas vão se completar. Mas concluindo, irmãos, essa palavra, para que você não saia daqui sem uma resposta, sem um direcionamento espiritual: não se deixe intimidar pelo reino das trevas. Não se deixe intimidar pelo reino das trevas. Elas existem e elas estão ao nosso redor. Mas eu quero deixar como palavra para você o que se encontra em 1 João capítulo 4, versículo 4. Vamos ler juntos? 1 João capítulo 4, versículo 4. Vamos lá? Filhinhos, vocês são de Deus e os venceram, porque aqueles que está em vocês é maior do que aqueles que está no mundo. Mais uma vez, querido, leia isso forte. Filhinhos, vocês são de Deus e os venceram, porque queridos, o diabo ele vem para roubar, matar e destruir. Ele vai fazer de tudo para desviar você da marca, da promessa do reino de luz. Mas seja forte, seja corajoso. Não deixe que essas coisas venham roubar de você a sua alegria e a sua salvação. Fique de pé para que possamos falar algo juntos para encerrar essa palavra. Fique de pé, repita após mim: mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores, por meio daquele que nos amou. Mais forte, pois estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem demônios, nem presente, nem futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Aplauda o Senhor. Deus abençoe.